Olá, gente. Bom dia. Obrigado, Jame Leite. Estamos aqui de volta. Para quem não me conhece, eu sou o professor Duarte, trabalho com biologia e estamos aqui fechando o conteúdo programático de genética clássica. Muito bem. Então, hoje, nós vamos falar de um assunto que causa temorosidade, causa preocupação, muitos alunos acham que é difícil, sobre ligação ou linkage. Então, nós vamos fazer, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, ligação, a gente precisa sintetizar, pontuar aquilo que nós já vimos no estudo de genética. Lembrem que nós iniciamos falando sobre os conceitos fundamentais de genética. Posteriormente, falamos sobre a primeira e segunda lei de Mendel. E, logo em seguida, nós abordamos acerca de interação gênica, não é? Herança quantitativa. Depois, comentamos um pouco sobre herança cromossômica. E a última aula foi sobre grupos sanguíneos, sistema ABO e o sistema RH. E hoje nós vamos fechar, não é, este assunto, e as próximas aulas a gente deve trabalhar com o exercício e logo em seguida vamos entrar falando um pouco acerca de ecologia e outros assuntos importantes que segue aí o conteúdo programático. E eu acredito que todos vão estar focados aí nos seus estudos, correto? Então, vamos lá. Gente, segregação independente, não é? Isso valida a segunda lei de Mendel. Mendel, ao analisar as características lá da planta ervilha, da espécie Pisum sativum, ele analisou 7 caracteres, e ele teve a preocupação de abordar uma característica de cada vez. Por ocasião da sua segunda lei, ele passou a estudar 2 características e observou que uma característica não interfere na outra, não é? Ou seja, os indivíduos, no caso, as ervilhas, elas apresentam características bem contrastantes, ou seja, por exemplo, forma da semente, a cor da flor. Então, essas características elas são bem destacadas, e aí ele pôde perceber, quando ele estudou todas essas características em conjunto, ele observou que uma não interfere na outra, ou seja, elas, quando ocorre a formação de gametas, esses gametas, eles segregam-se de maneira independente. Vou só relembrar para você como isso ocorre. A segregação independente, nós vamos observar aqui um par de alelo, não é? O alelo azão, azínio, e um outro par de alelo bezão, bezinho, onde esses alelos vão condicionar 2 características. O azão, azínio, condiciona um caráter, e bezão, bezinho, condiciona uma outra característica. Então, na visão de Mendel, ele disse que uma característica ela é condicionada por um par de fatores. Obviamente que hoje nós sabemos que esse par de fatores, hoje nós entendemos ser um par de alelos. Então, os genes, ou seja, os alelos, eles estão nos cromossomos, e Mendel imaginava de que cada característica, eles estão em cromossomos diferentes. Vamos analisar. Vamos imaginar que esse par de alelo, azão, azinho, que estão em cromossomos homólogos, eles vão condicionar, por exemplo, a cor da vagem, não é? E bezão, bezinho, que são cromossomos diferentes, eles vão condicionar, por exemplo, a cor da flor. Aí observem que
a cor da vagem e a cor da flor, eles não estão nos mesmos cromossomos, eles estão em cromossomos diferentes. Daí, na formação do gameta, não é? Observe o seguinte, que essa segregação ela ocorre de maneira independente, correto? Desta forma aqui, olha, vocês já sabem, na formação do gameta, esse azão vai combinar com o bezão, formou-se o gameta abezão, correto? E aí, obviamente, que esse azão também pode formar um gameta com o bezinho lá. Aí vem o quê? Azão, bezinho. Beleza. Esse outro cromossomo, ele pode, né, formar, juntamente com esse outro cromossomo, o gameta azinho, bezão. E o azinho vai combinar com o bezinho e, obviamente, que vai formar azinho, bezinho. Então, isso aqui é o que nós chamamos de segregação independente. Então, existem várias combinações possíveis, são essas 4 combinações possíveis, na formação dos gametas, e observem que todos obedecem uma mesma frequência. Eles vão apresentar uma mesma frequência de 25%, correto? Então, isso é o que caracteriza a segunda lei de Mendel. Então, a segunda lei de Mendel, ela só tem validade quando estamos diante de uma segregação independente. Nós vamos observar aquelas proporções fenotípicas, que vocês já sabem, não é? Na segunda lei, que é de 9 para 3, para 3, para 1. Por quê? Porque a segunda lei de Mendel, ela só tem validade quando nós estamos diante de uma segregação independente. Ou seja, uma característica, ela não interfere na outra. Esse azinho, vai condicionar uma característica e essa característica vai estar num cromossomo. Enquanto que o bezinho vai condicionar uma característica que, obrigatoriamente, eles não vão estar nesse mesmo par de homólogo. Então, eles vão estar em cromossomos diferentes. Agora, observem que a segunda lei de Mendel, ela é regida, não é, por esse princípio da segregação independente, que foi uma conclusão do Mendel, grego Mendel. E observem que a segregação independente, ela nos leva a entender acerca da recombinação. A recombinação gênica, ela é resultado da segregação independente da segunda lei de Mendel. Tão somente através da segregação independente? Não. Existe um outro, não é, fator que determina a recombinação gênica, que é a existência de um fenômeno chamado de crossing-over, que daqui a pouco vamos já falar sobre o crossing-over. Correto? Bom, então estamos aqui. Segregação independente, com base na segunda lei de Mendel. Agora vamos ao assunto propriamente dito de hoje, que é ligação ou linkage. Que nós também dizemos que aqui não ocorre segregação independente, e sim segregação dependente. Por quê? Porque aqui os cromossomos, eles vão, ou melhor, os genes, eles vão estar localizados no mesmo cromossomo. Observe aqui, nós temos um par de cromossomos, onde nós temos o azão, azinho, e neste mesmo cromossomo, nesse mesmo par de homólogo, nós vamos ter bezão, bezinho. Então, essa disposição onde o azão, bezão estão
não é? Esses são os genes que vão estar no mesmo cromossomo, é o que nós dissemos que eles estão ligados, correto? Genes, eles vão estar ligados, ou seja, esse par de alelo, azão, azínio, vai condicionar uma determinada característica e que, certamente, nós vamos encontrar outros pares de alelos que vão estar no mesmo cromossomo que também vão condicionar uma outra característica. Isso Mendel não alcançou, correto? Só depois de muitos estudos futuramente pós-mendeliano, que aqui a gente cita o Morgan, não é? Que estudando as drosófilas, ele pôde encontrar, pôde observar esses genes onde eles vão estar ligados, não é? É o que nós chamamos de linkage. Bom, então olha, observe, um fato importante a ser observado. Nesta demonstração aqui, nós dissemos que esse arranjo aqui, eles está no arranjo cis. Por quê cis? Porque observem que o dominante, eles estão num cromossomo e os recessivos estão no outro. Então, o azão está aqui e o bezão estão no mesmo cromossomo. Então, eles estão numa disposição cis. Também, ele pode, obviamente, que essa disposição, no caso da ligação, ele pode estar numa disposição trans. Como é que é isso, professor? Estou aqui mostrando para ti, olha. Então, no caso do linkage, ele pode estar numa disposição cis ou pode estar na disposição trans. Correto? Onde nós temos o azão num cromossomo e o bezinho neste mesmo cromossomo do azão. Então, observem que os dominantes, eles estão, olha, eles estão numa disposição trans. Então, repetindo, no caso da ligação, o que caracteriza? Os cromossomos, os genes, eles estão localizados no mesmo cromossomo, ó, o azão, bezão, azínio, bezinho. Então, aqui é um par de homólogo, e nesse par de homólogo, os genes, eles estão localizados, estão ligados, daí o termo ligação, eles estão no mesmo cromossomo. Nessa demonstração, eles estão numa disposição cis. Já aqui, eles vão estar numa disposição trans, onde o azão e o bezinho, eles vão estar no mesmo cromossomo. Agora, acompanhe comigo a formação de gameto, porque imagine só, na segregação independente, a formação de gameto, nós conseguimos formar 4 gametas, 4 combinações de gaméticas, numa mesma frequência de 25%. E na segregação dependente, por que é dependente? Porque o A está ligado ao B. Então, essa característica, que é condicionada pelo azão azínio, ela vai estar, ela é uma característica que neste mesmo par de homólogos vamos ter uma outra característica que é condicionada por bezão, bezinho. Então, na formação de gameta, como é que fica aqui? Gameta. Nessa formação de gameta, nós temos aqui o azão, bezão, forma-se um gameta, e o azínio, bezinho, um outro gameta. Agora, observe o seguinte, que a frequência aqui é de 50%. 50% de chance de formar o gameta azão, bezão, e 50% de frequência, não é, de formar o cromossomo
azinho, bezinho. Isso numa disposição cis. E na disposição trans, como é que se forma esse gameto? Mesma coisa. Olha aí, o azão vai formar o gameta com o bezinho e o azinho vai formar o gameta com o bezão. Em que frequência? Na mesma frequência, 50%. Agora eu pergunto para vocês, isso é difícil? Claro que não, super fácil, muito fácil. Agora, observe o seguinte, isso numa condição tranquila, mas na natureza, tudo pode acontecer. E nós sabemos, não é, que por ocasião da formação do gameta, estas células vão estar num estágio onde vai estar acontecendo a meiose. A meiose é uma divisão celular que condiciona, que resulta na formação dos gametas. Nessa formação dos gametas, pode ser que ocorra um fenômeno chamado de crossing-over. Correto? Crossing-over. Ocorrendo o crossing-over, nós vamos observar como isso aqui vai se comportar. O que é o crossing-over? São as permutas. Por exemplo, nós temos o exemplo aqui de um cromossomo, onde nós temos o azão, azinho, bezão, bezinho. Pode ser que aqui possa acontecer um crossover, que é o que é o crossover? A permuta. Esses dois genes aqui, eles vão, eles podem acontecer assim. Eles estão na disposição cis, não é? Aqui, disposição cis. E, desculpem, se houve crossing-over, então, obviamente, que esses dois trocaram de posição. Então, fica bezinho, aqui, bezão. Perceberam? Perceberam a mudança? Então, se rolou o crossing-over, por ocasião, está acontecendo a meiose, formação dos gametas, aí, obviamente, que vai mudar, não é? A frequência na formação desses gametas, não é? Por razão do crossing-over. O crossing-over é um fenômeno que garante a recombinação gênica. A variabilidade das espécies, ela ocorre em função do crossing-over, correto? Então, vamos lá. Esse indivíduo aqui vai formar o gameta azão, bezão, e aqui vai formar o gameta azinho, bezão, azinho, bezinho. Esse aqui vai formar os gametas azão, azinho, bezinho, bezão. Então, olha aqui, ó. Se rolar o crossing-over, o que é que ocorre? Esses gametas vão ser chamados de gametas parentais. E esses gametas aqui são chamados de gametas recombinantes. Gametas recombinantes. E aqui cabe uma observação importante. A frequência dos gametas parentais é bem maior do que
a frequência dos gametas recombinantes. Gametas recombinantes, por que eles surgem? Porque ocorreu o crossing over, que é o que vai garantir a variabilidade das espécies, as mudanças. Não é? Então, se ocorrer crossing over aqui, quando os cromossomos, ou quando os genes eles estão na disposição cis, então eles vão formar esses gametas. São os gametas resultantes, ou seja, a possibilidade são essas aqui. O Azão, Bzão, o Azinho, Bzinho, que são os gametas parentais, e os gametas recombinantes, Azão, Azinho, Bzinho, Bzão. Observem que o que caracteriza aqui o crossing, não é? O crossing é que esse par de alelo, eles vão o quê? Eles vão sofrer permuta. Daí o termo crossing over, quer dizer, permuta. Então eles vão mudar. Olha aqui, Bzinho, aqui, Bzão. Entendido isso? Agora nós vamos formar os gametas quando à disposição eles estão no arranjo trans. Então vamos lá. Se aqui rolar, não é, acontecer o crossing, como é que vão se comportar Bzinho, Bzão. Então aqui a disposição trans, onde vai acontecer o crossing. Então, se acontecer o crossing, esses dois aqui, esses dois alelos, eles vão mudar de posição. Então, vou sofrer o quê? Permuta. Olha aí. Então, eles vão ficar assim. Azão, Azinho, ó, Bzão. Então, na posição trans, observe que esses dois, então eles mudaram de posição. E olha aí, eles vão estar nessa disposição aqui. Então, aqui, olha, quais são os gametas? Não é? Na disposição trans, quando sofrem o crossing, ouvem. Então, vamos falar, formar o gameta. Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Isso aqui são os gametas. São os gametas parentais. E aqui vamos formar o Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Esses aqui são o quê? São os gametas recombinantes. Correto? Então, olha aí, fácil. Você observe que o que muda quando ocorre o crossover? A permuta dos alelos, não é, que vão estar ligados aqui, não é, eles vão sofrer uma mudança. E aí nós vamos ter a possibilidade de formação desses gametas parentais, que, volto a dizer, eles vão estar numa maior frequência, e os gametas recombinantes, que vão estar numa menor frequência. Por exemplo, vamos aqui conjecturar. Imaginemos que, neste caso aqui, ó, o gameta AB, o gameta Azinho, Bzinho. Vamos imaginar que a frequência desses gametas parentais sejam de 40%. Olha aí. Sejam de 40%. Vamos aqui conjecturar, tá? Vamos nessa disposição trans. Vamos imaginar que os gametas formados por ocasião de ter ocorrido o crossing, gametas parentais, 40%. Qual vai ser
a porcentagem dos gametas recombinantes. Olha aí, 40 mais 40 é igual a 80. Então ficou quanto? Ficou 20. Então fica o quê? 10%. 10%. Então observem que sempre a frequência dos gametas resultantes da recombinação, não é? No caso, na disposição trans, vai ser menor. Essa frequência sempre vai ser menor. Correto? Então, gente, na verdade, não há nenhuma dificuldade no entendimento deste assunto. Observem que é simples. Requer o quê? Leitura, simplesmente leitura, e fazer as suas atividades, os seus exercícios. Isso aí você vai alcançar de forma muito rápida, de maneira tranquila. Só vou aqui repetir e logo em seguida vamos estar finalizando este assunto e certamente nas próximas aulas a gente vai estar vamos estar na dedicação de fazendo algumas atividades para vocês alcançarem e, obviamente, que nós vamos seguir o nosso conteúdo programático, que é bastante extenso. Olha aqui, segregação independente. Por que é independente? Porque observem que existem todas essas possibilidades. O azão combina com o bezão, o azão combina com o bezinho, o azinho combina com o bezão. Então, essa aqui, existem 4 possibilidades de formação de gametas com a mesma frequência, com a mesma possibilidade. Segregação independente. Aqui é onde a segunda lei, isso aqui, a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel só tem validade quando se trata de segregação independente. Aqui, a frequência genotípica, fenotípica é de 9 para 3, para 3, para 1. Aqui, não segue, na ligação ou linkage, não segue os princípios da lei de Mendel. Ou seja, a frequência fenotípica é diferente. Eu já te expliquei. Qual é a frequência fenotípica ou genotípica? Aqui. Quando não ocorre o crossing, ocorre a formação de gameta. A possibilidade é de 50% se formar o azão bezão, 50% formar o azinho bezinho. Isso quando esses cromossomos estão no arranjo cis. E quando eles estiverem no arranjo trans, observe, o dominante aqui e embaixo o recessivo. Então, olha, os dominantes estão cruzados aqui, é uma disposição trans. Nesta situação aqui, é a mesma coisa, a frequência é 50% para cada uma dessas formações de gametas. Aí, percebam que pode ser que ocorra o crossing, e que geralmente isso ocorre, o crossing houve, que é a permuta. Observe, nós temos o azão, azinho, bezão, bezinho. Esse azão, bezinho, eles mudam de posição. Né? Isso é o que nós chamamos de crossing. Crossing houve permuta. E aí, como é que se forma? A possibilidade de formar gameta do tipo azão, bezão, azinho, bezinho. Isso são os gametas parentais. Eles estão sempre em maior frequência. Citei o exemplo lá. Sempre vão estar em maior frequência. E os gametas recombinantes, no caso aqui dessa posição cis, é azão, azinho, bezinho, bezão. Por quê? Porque ocorreu permuta. Na disposição trans, nós temos aqui formação de gameta, o azão, bezinho, o azinho, bezão. A frequência é igual, 50% para cada um desses gametas. Agora, se ocorrer crossing over, nessa disposição trans, obviamente que vão formar esses gametas. Gametas parentais e gametas recombinantes. Gente, foi muito bom estar com vocês. Na próxima aula,
nós vamos estar falando de outros assuntos importantes para você se preparar para a prova do Enem. Gente, grande abraço e até a próxima.